Olá! Lembra do nosso velho começo, não é? A química, aquela ciência que estuda a matéria era formada por átomos e nós vimos que esses átomos na natureza estão combinados através das ligações, buscando maior estabilidade. Então nós aprendemos ligação iônica, covalente. Lembrando da ligação iônica, nós tínhamos lá um metal, um não metal, alguém com vontade de doar elétrons, alguém com vontade de receber. Quando havia essa troca de elétrons, surgiam as cargas, não é? Os íons, partículas com carga. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas cargas. Vamos dar uma olhadinha na tela. Então tá lá, olha, NaCl, o Na tem uma carga positiva mais 1, o Cl negativa menos 1. Então deu, recebeu. Essa carga, a partir de agora, nós podemos chamá-la de número de oxidação, ou carinhosamente de NOx. Então, NOx, ou número de oxidação, é essa carga que surge quando os elementos estão combinados. Agora, se você olhar outro exemplo, H2, a ligação é covalente. E nesse exemplo, com átomos iguais, 2 hidrogênios. Então, não há a diferença de eletronegatividade entre eles, portanto, não temos carga. Então, aí a carga seria zero, uma partícula sem carga. A nossa aula agora vai o seguinte, nós vamos aprender a determinar o NOx das espécies químicas. Então você vai fazer um exercício, determine o número de oxidação dos elementos abaixo. Você pode ter 3 tipos de espécies químicas, uma substância simples, uma substância composta ou íons. Então o que nós vamos fazer agora é aprender a determinar a carga, o NOx, dessas 3 coisas, substância simples, composta e íon. Vamos para a tela e observar essas regrinhas. Regrinhas que você, vestibulando, tem que saber de cor. A gente costuma brincar, fala que de cor é de coração. Guarde-as no seu coração e na hora do vestibular elas estarão lá. Então olhem para a tela. Regrinhas para determinar o NOx, o número de oxidação. Toda substância simples vai ter carga zero. Então lembra que era uma substância simples, composta e íons. Então substância simples, zero. Quando você tem uma substância composta, você vai ter várias regrinhas dentro dessa subdivisão aí. Então, metais alcalinos, eu coloquei os mais importantes aí, o sódio, o potássio, mas são todos os metais alcalinos. E a prata tem carga sempre mais 1. Os alcalinos terrosos, os mais importantes, magnésio e cálcio, e o zinco, terão carga sempre mais 2. O alumínio tem carga sempre mais 3. Você pode se perguntar, nossa, mas por que 1, por que 2, por que 3? Você se lembra da aula de tabela periódica. Os metais alcalinos têm 1 elétron na última camada, então na família 1A. Os alcalinos terrosos têm 2 elétrons na última camada. O alumínio tem 3 elétrons. Sendo metais, gostam de doar o que tem na última camada. Por isso a carga ser mais 1, mais 2 e mais 3. O hidrogênio, ele normalmente, né, na maioria das vezes, tem essa carga mais 1, quando ele está ligado principalmente a não metais. Pode acontecer, é uma exceção, o hidrogênio está ligado a um metal, daí sua carga seria menos 1. Então, o oxigênio também, na maioria dos compostos, tem uma carga que é menos 2. Calcogênios, principalmente o oxigênio e enxofre, e os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, quando estiverem na ponta direita de uma molécula, presta atenção um pouquinho, olha, nós estamos falando das regras para determinar o NOx. Então, isso daí é uma regrinha. Então, o calcogênios e halogênios, a regra só vale para esses indivíduos quando estiverem na ponta direita. Então, os calcogênios valem menos 2 e os halogênios valem menos 1, só na ponta direita. Nós acabamos de ver as regrinhas de substâncias compostas. Muitos elementos estão faltando, a gente tem só alguns elementos na regra. Então, uma substância composta, o somatório do NOx total, quer dizer, a soma da carga total tem que dar 0. Então, uma substância composta tem carga total 0. Nós vamos pegar um exemplo do carbonato de sódio para mostrar isso, né? E os exercícios são mais ou menos nesta linha. Então, você tem aí o carbonato de sódio. Pelas regrinhas, nós vimos que o sódio tem carga mais 1 e que o oxigênio tem carga menos 2. Eu não sei a carga do carbono, preciso descobrir a carga do carbono. Bom, como eu tenho 2 átomos de sódio nessa estrutura, então eu vou fazer 1 vezes 2 e ali em cima então eu vou escrever a carga total de cada elemento. Então o sódio contribui com mais 2. Menos 2 vezes 3 átomos de oxigênio, eu tenho uma carga total do oxigênio que é menos 6. Esse somatório da carga total, nós sabemos que tem que dar 0 por ser uma substância composta. Então, imagine que número que eu coloco ali no carbono, né, que quanto que o carbono contribui para que a soma dê 0. Então, mais 4. Então, como só tem um átomo de carbono, o NOx do carbono nessa estrutura é mais 4. Então, agora nós vamos ver os íons, né? Primeiro caso, o íon simples. Então, íon é a partícula que tem carga simples, porque tem só um elemento. NOx é a carga do íon, quando eu tenho um íon simples. Então, o NOx é a própria carga. Agora, quando tiver um íon composto,
Então, íon, partícula que tem carga, composto porque tem mais de um elemento, tem o S e o O. Aí, nesse caso, o somatório das cargas, né, o somatório da carga total, não é zero como na substância composta. Aí o somatório tem que dar a carga do íon, que nesse exemplo é -2. Então vamos fazer a continha, como é que eu calcularia o NOx do enxofre, do oxigênio, nesse íon, SO4 2-. Então você sabe que o oxigênio, está na regra, ele vale -2. Vezes 4, a carga do oxigênio nessa estrutura é -8. Como é um íon composto, o somatório tem que dar a carga do íon, que é -2. Então, quanto vale o enxofre nessa estrutura? Bom, para que a soma dê -2, o enxofre vale mais 6. Bom, então vamos fazer uma experiência para demonstrar uma reação de oxirredução. Então, você tem aqui dicromato de amônio, essa cor alaranjada é característica do dicromato, e temos aqui uma raspinha de magnésio. Nós vamos colocar fogo no magnésio, a combustão do magnésio vai liberar calor, que vai aquecer o dicromato. Nós vamos ver o fenômeno, então, que vai gerar aí. Olha lá. Cuidado, não façam isso na sua casa sem o auxílio de um adulto, não é? Ou nem façam. Então, o magnésio queima com uma luz muito bonita, muito intensa, não é? Uma experiência bonitinha. A gente fala que parece um vulcãozinho. Então, libera gás aqui, ó, você consegue ver umas fuligenzinhas. É muito bonitinha. Olha só. O importante aqui, deixa eu mostrar para você não pensar que eu estou enganando você, não é? Olha aqui, o magnésio quando queima, forma óxido de magnésio, que é esse pozinho branco aqui, ó. Então o magnésio ele não participou da reação aqui. Ele só deu o calor necessário para que se decompusesse, para que houvesse a decomposição do dicromato de amônio. Então, olha só, nós tínhamos algo que era laranja e ele ficou verde, não é? Então, essa mudança de cor é uma característica que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então, olha só, olhem para a tela. Vamos equacionar as reações que aconteceram ali. Nós temos o magnésio, uma primeira reação, ele queima com o oxigênio do ar, formando óxido de magnésio, aquela coisinha branca que sobrou ao final. E a outra reação, que aconteceu com o calor liberado pela primeira, então está lá o dicromato de amônio, ele se decompõe em óxido de cromo, nitrogênio e vapor de água. Então aquele pó verde que sobrou é o óxido de cromo 3. E o gás que foi liberado ali, nitrogênio e vapor de água. Então você conseguiu, olhando para essa reação, equacionando a reação ali no quadro, você conseguiu enxergar os elétrons? Nós não conseguimos, não temos essa visão além do alcance, né, para enxergar elétrons numa reação. Mas o NOx é a carga, e essa carga está ligada ao número de elétrons de um elemento. Então, com a ajuda do NOx, nós vamos poder observar o que acontece com os elétrons durante essas reações que nós fizemos aqui. Vamos dar uma olhadinha no NOx dos elementos que participaram das reações. Olha lá. Nós temos o magnésio, substância simples, tem carga zero. O oxigênio, também substância simples, também tinha carga zero. O que formamos, o óxido de magnésio, é uma substância composta. O magnésio alcalino terroso vale +2 e o oxigênio vale -2. Então, se você observa a reação, a substância entra de um jeito e sai do outro. Quer dizer, a carga, houve variação da carga, variação do NOx. Isso implica que o número de elétrons sofreu modificação. Então, o NOx é uma forma de você perceber o que ocorreu com os elétrons. Então, olha só, olhamos para a reação, vimos a variação do NOx. Isso indica que a reação é de óxido-redução. Então, uma reação em que ocorre transferência de elétrons, em que há variação do NOx, eu vou chamá-la de óxido-redução. Então, o que eu disse, você não consegue enxergar os elétrons para ver se houve ou não transferência de elétrons. Então, você faz o quê? Determina o NOx. Então, para gravar bem, olha para a tela lá. Então, uma reação de óxido-redução é aquela que tem transferência de elétrons, variação do NOx. Agora, nós vamos olhar de novo a reação e vamos especificar o que aconteceu com o magnésio e com o oxigênio. Nós vimos que é uma reação de oxidação, variou o NOx. Então, vamos olhar de novo para a reação. Então, está lá, magnésio com carga zero, oxigênio zero, 2+ e 2-. Então, vamos ver o que aconteceu exatamente com o magnésio. Então, a próxima tela vai te mostrar lá, o magnésio, que tem carga zero, foi para magnésio 2+. Então, o número de oxidação, o NOx, aumentou. Isso caracteriza o quê?
Se ele tinha carga zero, prótons era igual a elétrons. Se ele ficou positivo, ele doou, ele perdeu elétrons. Então, durante essa reação, aconteceu uma oxidação. Então, o que é oxidar? É quando o elemento dá elétrons, o seu NOx aumentou. Então, o NOx aumentou, o elemento oxidou. Daí, o que aconteceu com o oxigênio? Vamos ver a próxima tela. Ele era zero, foi para -2, então a sua carga, o seu NOx, diminuiu. Isso caracteriza que ele recebeu elétrons. Esse processo em que o elemento recebe elétrons é chamado de redução. Então, oxidação, quando ele oxida, ele doou. Redução, quando ele reduz, ele recebe elétrons. Nós já sabemos o que é uma oxidação, já sabemos o que é uma redução. Vamos olhar a outra reação que tinha acontecido com o dicromato. Então, olha para a tela. Nós temos ali o dicromato, onde o cromo tem carga +6. E do outro lado, no produto, nós temos o cromo, o óxido de cromo 3, onde o cromo tem carga 3. Então, uma outra característica das reações de óxido-redução é essa mudança de cor. Então, o cromo 6 é aquela cor laranja bonita que nós vimos ali. Ele foi reduzido, né, sofreu uma redução a cromo 3, que tem a cor verde. Para as reações de óxido-redução, além de ter essa transferência de elétron, uma coisa que é bom que a gente lembre é essa mudança de cor. Agora, nós vamos voltar a falar dessas reações de óxido-redução, mas um outro aspecto agora. Nós tínhamos lá o magnésio, que é a reação mais simples. O magnésio, o oxigênio, formando óxido de magnésio. A reação acontece porque o magnésio encontra o oxigênio. Quando eles se encontram, o magnésio tinha vontade de dar elétrons e o oxigênio vontade de receber. Então o magnésio foi lá e doou elétrons. Então, na hora que ele está doando, ele provoca no oxigênio a redução. E o contrário, o oxigênio, a hora que recebe o elétron, provoca no magnésio a oxidação. Meio confuso isso, né? Mas nós vamos organizar isso direitinho. Esse provocar a gente chama de agente oxidante e agente redutor. Vamos organizar essa bagunça toda na tela. Olha lá. Nós tínhamos lá o magnésio, que vai de 0 para +2. Ele, magnésio, oxidou. A hora que ele dá, ele provoca no oxigênio a redução. O oxigênio de 0 para -2 recebeu. Ele provocou no magnésio a vontade de dar. Então, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Vamos ver a próxima tela. O agente redutor é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. O agente redutor é aquela substância que provoca a redução. Então, olha, a substância sofre oxidação, provoca a redução. Então, no nosso exemplo, o redutor é o magnésio. Quem é o agente oxidante, né? Então, o agente oxidante é a substância que contém o elemento que sofre redução. Quer dizer, é a substância que provoca a oxidação. Então, olha, eu provoco a oxidação, eu sofro redução. Então, no nosso exemplo, o oxidante era o oxigênio. Nós aprendemos hoje a determinar o NOx, aprendemos a identificar uma reação de óxido-redução. Lembre-se que uma reação de óxido-redução é aquela que tem a transferência de elétrons, a variação do NOx. E aprendemos a identificar quem é o agente oxidante e redutor. Espero que tenha ficado claro que sempre o agente oxidante e redutor você procura no primeiro membro, do lado dos reagentes. São as substâncias que se encontram e uma provoca algo na outra. E até a próxima aula. Estudem!